e nós entrevistamos o Dudé Costa, coordenador do Cadastro Único Novo Auxílio Brasil em Quixeramobim. O Dudé traz detalhes, novas informações importantes sobre o Novo Auxílio Brasil. O coordenador do Cadastro Único Novo Auxílio Brasil em Quixeramobim, Dudé Costa, traz as condicionalidades do Auxílio Brasil. Algumas situações com relação ao antigo Bolsa Família, né, e ao novo Auxílio Brasil, elas são similares, Alexandre, elas não mudaram. Mudou o nome do programa, né, os valores, mas a identificação dessas famílias, né, o critério de manter os dados e o prazo para renovar cadastro, ele continua o mesmo. As informações, ela continua no banco de dados, né, que é a maior ferramenta de informação socioeconômica do Brasil, que é o Cadastro Único, e a cobrança por essa renovação de informação continua de 2 anos, né? Isso não mudou. E quando sai na televisão a questão dos 600 e a necessidade de manter esses dados atualizados, e isso diz respeito ao prazo de 2 anos. Então a família que vem cumprindo, né, com essa regra de renovar essas informações nesse intervalo de 2 anos, ela tem o cadastro atualizado. A gente tem também a situação de beneficiários que têm, né, com o final aí da pandemia mais rígida, o governo federal voltou a cobrar as condicionalidades ligadas à saúde e à educação, né? Então, as famílias que têm alunos em faixa etária escolar, né, a partir de 4 anos agora, Alexandre, antes era do Bolsa Família, era a partir de 6 anos, mas as crianças que estão em creche, né, na pré-escola a partir de 4 anos, eles precisam prestar essa informação ao cadastro, e no momento que essas famílias procuram para atualizar esses dados escolares, elas também têm automaticamente a renovação do cadastro. Então a maioria do perfil dessas famílias beneficiárias do município do Quixeramobim já tem cumprido com a atualização cadastral e estão ouvindo as informações desencontradas em grupos de WhatsApp, né, ou no próprio telejornal, no jornal da televisão aí a nível nacional, né, que orienta quanto à revalidação, né? Essas famílias estão procurando e quando chega aqui a gente confirma que não há necessidade. Na sequência, Dudé Costa ressalta que quem tiver dúvidas, procure a sede do Cadastro Único Novo Auxílio Brasil em Quixeramobim. A gente sempre faz esse atendimento preventivo. Gerou algum tipo de dúvida, né? Tem uma conversa desencontrada, uma informação que a família percebe que não é oficial, buscar essa informação aqui com a gente, né? Com o CPF a gente vai fazer uma consulta cadastral e a família vai ficar tranquila. Dudé Costa traz esclarecimentos importantes sobre boatos na mídia de empréstimo no Novo Auxílio Brasil. Alexandre, é um assunto bastante importante da gente abordar, né? Nos últimos dias, das últimas semanas, talvez lá do início do mês, é uma procura muito grande, né, das pessoas aqui no cadastro com relação a dados cadastrais. O titular do cadastro ele tem a todo tempo, a qualquer momento, direito, né, de vir aqui com o CPI identificado, né, quero deixar muito claro, com um documento de identificação com foto, RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação e CPF. Né, a gente emite um documento chamado Folha Resumo, que é um espelho do cadastramento, né, e o titular ele recebe lá, ele vai ter os dados como um espelho do cadastro, tem o número do NIS, endereço, data de atualização e o código familiar, que é um código do domicílio daquela família cadastrada, tá certo? Essas lojas de crédito, né, elas estão pedindo essas informações para fazer o empréstimo para essas pessoas, né? Eu quero dizer que isso não é ilegal, né, mas que não existe nenhuma orientação, não passa essa situação pelo Cadastro Único. Essa situação não passa pelo programa Auxílio Brasil, tá certo? E os beneficiários que têm, né, essa renda mensal, eles estão procurando e estão ofertando esse crédito para esses cidadãos e essas famílias, tá certo? Mas que não passa de maneira oficial e a gente não tem muito o que falar, né, até porque não passa por aqui, repito, essa questão do empréstimo, tá certo, Alexandre? Dudé Costa fala a respeito do novo valor atualizado do Auxílio Brasil. E nos últimos dias gerou-se bastante dúvida com relação à mudança dos valores, né, que essas famílias vão passar a receber. E enquanto essa mudança de valor, que hoje é de 400 e de maneira oficial passou para 600, e que quando não era oficial a gente não se pronunciou, né? A gente via como uma expectativa, como uma possibilidade disso acontecer, e que efetivamente ele foi aprovado nas instâncias de aprovação de Câmara e Senado, e que já é uma realidade e que a gente já trabalha com data, com calendário para esse reajuste, tá certo? Então, na folha de pagamento já do mês de agosto, que fica muito claro, mas já de maneira segura, oficial e certa,
a partir de agosto, R$ 600, Alexandre. Em relação ao número de beneficiários atualizado do Novo Auxílio Brasil em Quixeramobim, o coordenador do Cadastro Único Novo Auxílio Brasil traz informações aqui no Tocando a Notícia. O município ele não deixa, Alexandre, de fazer, e mais uma vez é o que preconiza, na verdade, o Ministério da Cidadania, e a gente aqui quer agradecer à gestão, à Prefeitura, ao Cirilo, doutor Cirilo, prefeito, ao vice Edmilson, né, ao Carlos André, que é o secretário, né, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que tem dado um apoio total, né, tem tido uma visão muito sensível com relação às ações do cadastro. E o município tem um papel e cumpre isso, e é modelo para o Brasil inteiro, de estar identificando essas famílias que são perfil do Auxílio Brasil, e não só isso, Alexandre, né? A importância da ferramenta do Cadastro Único, né, que identifica esses grupos familiares a fim de encaminhar para outros programas do governo federal, do governo do estado, e a gente tem hoje, né, fruto dessa identificação e feito com muito zelo, né, cerca de 12 mil famílias beneficiárias, e que isso gera uma receita mensal de quase 5 milhões de reais no município, né? É um valor que é bastante importante. E a gente tem esse cuidado, esse zelo de todo momento estar verificando, averiguando, para que isso seja feito da melhor maneira possível, para que o benefício realmente chegue para as famílias que mais precisam. Dudu Costa divulgou os horários de atendimento no Cadastro Único Novo Auxílio Brasil no município de Quixeramobim. A gente divide, Alexandre, o atendimento, que a gente considera a maneira mais justa, né, a parte do período primeiro pela manhã de 7h30 a 11h30, prioritariamente para as famílias do interior, né, dada a dificuldade, né, no período principalmente de chuva, do inverno, distância, horário para voltar, para retornar às suas casas. Então a gente prioriza esse atendimento no período de 7h30 a 11h30 para o público do interior. No segundo período, que a gente volta a atender a partir de 13 horas, e de 13 às 17 a gente atende o público da cidade, né, sempre por ordem de chegada, com senha, respeitando as prioridades sempre, tá certo? E que quando dado esse atendimento pela manhã ou à tarde, e que a gente consegue, né, fazer o atendimento desse fluxo, se tiver alguma vaga com senha para ter atendimento da cidade pela manhã, a gente continua atendendo até o final do horário de 11h30 e da mesma forma à tarde. Se tiver alguém do interior à tarde que a gente tenha dentro desse horário de atendimento já atendido essa prioridade de pessoas da cidade, a gente atende da mesma forma. Por fim, o coordenador do Cadastro Único Novo Auxílio Brasil em Quixeramobim, Dudu Costa, traz a localização do CAD Único, o Cadastro Único Novo Auxílio Brasil, em nosso município. Sim, Alexandre, ainda gera um pouco de dúvida, sim, né? Cidade muito grande, muita gente ainda não tem, né, a certeza do endereço. A gente está aqui localizado, né, a Rua Desembargador Américo Militão, 361. A gente tem algumas referências interessantes aqui para que as pessoas não tenham tanta dificuldade, né? É próximo ao prédio do SAMU, né? É perto também da escola Padre José Vanés. Se a gente for ter como referência a CE, né, próximo ali ao Alvorada, né, no sentido rodoviário para o centro da cidade, é aquela rua, né, nós estamos na rua que fica entre o Neutro, Autopeças do Neutro, e aquele prédio do Alvorada, né, aquele calçamento no sentido CE Centro, né, na altura do número 361.